Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que legal, joia demais ter a companhia de vocês aí, a sua audiência, a sua paciência, vocês que sempre nos acompanham, vocês que têm acompanhado esse estudo sequencial da Bíblia, que tem sido uma jornada muito edificante, de muito aprendizado. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 26, hoje é a parte 4 do capítulo 26, episódio de número 437, essa aqui é a 5ª temporada, onde estamos vendo Levítico capítulo por capítulo. No próximo vai ser o capítulo 27, parte 1 e 2, e depois nós vamos para a introdução do livro de Marcos, tá? Estamos a 3 episódiozinhos de nós terminarmos mais um livro. Olha, cansativo às vezes, bem trabalhoso, mas Deus tem nos dado força e graça e nós vamos continuar firme e constante, juntinhos, aprendendo mais da palavra de Deus, porque é um tempo precioso, um tempo maravilhoso, que nós se debruçamos sobre o texto aqui, fazendo uma hermenêutica clara, objetiva, uma exegese aqui dentro de uma interpretação histórico-gramatical do texto bíblico, para a gente entender todo o contexto, a história, trazer para o Novo Testamento, trazer para os dias de hoje, aplicar os princípios, enfim. A palavra de Deus vai transformando nossa mente, nossos corações, nossa vida, e é isso. Cada dia a gente precisa meditar num texto. A palavra, em algumas passagens, diz que ela é como água, vai limpando, purificando o nosso interior, tá bom? E hoje, encerrando então, a gente vai falar algumas coisas aqui sobre o texto. A primeira coisa que eu queria falar hoje é que o texto sugere a pergunta: até que ponto o tratamento de Deus para conosco depende de nossa atitude para com Ele? Já se perguntou isso? A resposta é um tanto complexa, mas a gente vai tentar aqui responder para você. Primeiro, em grande medida, o tratamento de Deus para nós é totalmente independente de nossa conduta para com Ele. Deus não depende de nós. Ele fez muito por nós a partir dos sussurros de sua própria natureza generosa e benéfica. Isso é claro. Assim como o sol dá luz porque é luz, independentemente dos objetos sobre os quais ele incide a sua luz, assim o nosso Deus, que é como o sol. Salmos 84:11. Então ele está enviando os seus raios de verdade, de amor, de beleza, de felicidade, e porque nele está toda a plenitude do que é bom. E dessa abundância que flui dele, nós temos bênção e generosidade. Então veja que também, em outra medida, o tratamento de Deus para com nós depende da nossa atitude para com Ele. Porque o sentimento correto de nossa parte, ela reduz a ação de sua parte. Entenda, se nós andarmos contrários a Ele, Ele andará contrário a nós. E nos permitirá sermos punidos pelas consequências dos nossos próprios pecados. A maior parte desse capítulo, do versículo 14 até o 39, é uma terrível advertência de que, se provocarmos a Deus por nossa desobediência deliberada e voluntária, nós devemos esperar encontrar a sua mão contra nós em todos os caminhos da vida. Agora, a ação arrependida de nossa parte é atendida pelo retorno do favor dele. Veja que quando o filho pródigo ele se levanta para voltar ainda longe da casa celestial, o pai
corre a encontrá-lo e recebê-lo. Lucas capítulo 15. Como os homens nos parecem justos ou injustos, gentis ou indelicados, de acordo com a posição que ocupamos em relação a eles, assim também o faz o Deus Todo-Poderoso. Veja que todos os caminhos do Senhor são e são vistos como misericórdia, verdade, para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Salmos capítulo 25, versículo 10. Mas os caminhos do Senhor parecerão contrários aos rebeldes. Salmos 18, 26 diz que com o homem misericordioso, Deus se mostra misericordioso, mas com o perverso, ele se mostra astuto. O culpado, ele exclamará contra a desigualdade dos tratos de Deus. Ele vai reclamar, Ezequiel 33, 17. Ele vai parecer injusto porque eles são profanos e porque o seu espírito é falso e errado. Mateus capítulo 20, versículo 15. Aqueles que temem a Deus e amam seu Filho, seu Salvador, unem-se ao Salmo 145, que diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Eles antecipam a canção da igreja no céu. Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então, a esperança para Israel é o que diz aqui nesse capítulo 26, do versículo 40 ao 46 do livro de Levítico. Fala a respeito dessas maldições que aparecem aqui nesse capítulo. Elas provaram ser proféticas. E assim nós podemos inferir, as bênçãos também provarão ser proféticas. Nós podemos, portanto, esperar ver a conversão dos hebreus a Cristo, sua restauração à antiga herança e o sol da prosperidade brilhando intensamente sobre eles. A Bíblia diz aqui que eles confessarão seus pecados, a sua iniquidade pessoal, eles terão muitas coisas a confessar. Como todos os pecadores, eles humilharão seus corações incircuncisos. Em particular, eles confessarão o seu pecado ao rejeitar a Cristo. A iniquidade dos seus pais, ela era a mesma que a deles. Eles se reconhecerão não com orgulho, mas com penitência, com devoção, como filhos de pais rebeldes também. Em vez de tentar atenuar o pecado e diminuir por causa do exemplo dos pais deles, eles se arrependerão do pecado de seus pais e também dos seus próprios. É o que diz o texto. E isso está de acordo com o princípio que recai sobre as iniquidades, a punição que recai dos pais sobre os filhos. Então Deus, ele se lembrará de sua aliança, olha só. Ele não os destruirá completamente, a sua providência estará sobre eles. O que mais poderia ter preservado os judeus por 21 séculos em meio a circunstâncias adversas? São as promessas de Deus. Eles são, apesar de seus sofrimentos tão numerosos hoje, quanto eram no auge de sua prosperidade, nos diz Salomão. O remanescente deles será salvo, e quão terna é a compaixão de Deus. Ele os restabelecerá em suas terras. E na aliança é prometida a eles a terra para sempre. Lembrar-se da terra também implica que ela recuperará sua antiga fertilidade. Veja as promessas no versículo 4, versículo 5, versículo 10. E nessa condição será o tipo apropriado e a promessa do país celestial. Veja lá em Isaías capítulo 62, versículo 4. Ele os tornará uma bênção na terra. Eles se tornarão uma multidão e eles se alegrarão com as bênçãos espirituais que vêm do Pai Celestial. Veja que também o texto nos fala, no versículo 40 ou 45, sobre a tristeza que promove salvação. Os castigos de Deus, como o Evangelho de Jesus Cristo, são um cheiro de vida ou de morte para a morte, de vida para a vida ou de morte para a morte. Eles fazem o bem
Ou eles podem santificar e salvar, ou podem deixar a alma mais presa nos laços do pecado do que nunca. Por quê? Porque apenas a tristeza piedosa, a tristeza considerada sob uma luz verdadeira e tratada da maneira que Deus pretendia que fosse, aquela, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que opera o arrependimento para a salvação. Caso contrário, opera a morte. O coração incircunciso, versículo 41, ele deve ser humilhado. Deus procura quebrar nosso orgulho, nossa altivez de coração, a nossa autocomplacência pecaminosa. E até que isso seja feito, nada é feito. Quando a alma está à vontade, em sua iniquidade, em sua rebeldia, ela está num país distante como um filho pródigo. Muito longe de Deus, da verdade, da salvação. Quando os problemas tocam e perfuram a nossa complacência, enchendo a alma com o sentimento de sua rebeldia, aí o coração diz, pequei. Aí grande parte então da obra de Deus, ela começa a ser realizada quando o homem se arrepende e se volta para o Pai. E diretamente o coração sente e aí o lábio expressa. Muitas vezes homens usam linguagem de arrependimento quando o sentimento de arrependimento na verdade está ausente. Mas aquele que sonda os corações, ele faz a devida distinção entre as palavras que são verdadeiras e as que são falsas. Não há nada ganho com Deus adotando a linguagem que devemos estar dispostos a usar, mas que não expressa a nossa condição real. Isso é hipocrisia. Tudo que é irreal é ofensivo aos olhos de Deus, mas muito se ganha com a expressão simples, natural e sincera de um sentimento verdadeiro de arrependimento. Versículos 40 e 42. Se eles confessarem a sua iniquidade, Romanos 10:10 diz o quê? Com a boca se faz confissão para a salvação. Ele se submete então à orientação de Deus e se entrega à sua vontade. E então vem o quê? Dentre esse processo que passa a acontecer após o arrependimento, a restauração divina de Deus. Deus se lembra da sua aliança, versículo 42 ao 45, como ele se lembrou da aliança que fez com os ancestrais dos filhos de Israel e não os abominou, versículo 44, mas retirou a sua ira deles. E ele também se lembra de sua promessa conosco, selada com o sangue de um Salvador, de perdoar nossos pecados e restaurar as nossas almas ao seu favor divino. No entanto, existem consequências permanentes do pecado, com aquele que se arrepende mesmo, com Israel arrependido, para quem Deus estava estendendo a sua misericórdia, a terra também deveria ser deixada para eles e deveria desfrutar dos seus sábados enquanto ela jazia desolada sem eles. Versículo 43. Conosco, em relação a nós, quando arrependidos e restaurados, quando levados de volta à família, ao reino de Deus, muitas vezes ficam consequências persistentes do pecado, que nem mesmo a misericórdia de Deus pode remover. Olha só, nem mesmo a misericórdia de Deus vai te privar de sofrer o dano, a consequência. Embora perdoado, embora arrependido, a consequência fica das nossas escolhas erradas. Consequências em, primeiro, memórias miseráveis que visitam a nossa mente, a lembrança fica. Segundo, as nossas faculdades ou habilidades enfraquecidas, devendo trabalhar numa esfera menor e com a menor influência, porque se perde a credibilidade. Terceiro, se perde também a reputação, ela é diminuída entre os homens. Quarto, resultados permanentes naqueles que foram feridos e que estão além do alcance da nossa restauração. Ao enfrentar esse fato solene, meus queridos, um fato que faz o pecado parecer para nós a coisa severa, triste, dolorosa que é, nós podemos, no entanto, encontrar um alívio feliz em recordar do quê? Da bendita esperança que temos, de que há um país onde as consequências do pecado eles serão tão removidas de nossa vista, de nossos sentidos, de nossa consciência,
que não existirão mais. O pecado e a tristeza nunca cruzarão a corrente que divide a terra celestial da nossa. Eles devem sempre permanecer do lado de cá. O que restará para nós é uma lembrança que aumentará nossa alegria, uma lembrança do pecado que foi perdoado e da tristeza que foi suportada, tanto um quanto o outro, ampliando a misericórdia de nosso coroado e exaltado Rei. Existe aqui nesse texto um convite gracioso ao arrependimento e assim a gente vai encerrar. A aliança ela pode ser restaurada. Mesmo em meio às declarações de soberania e governos divinos, a longanimidade misericordiosa de Deus encontra os primeiros e mais fracos suspiros de um espírito quebrantado e penitente. A graça gratuita de Deus é o fundamento da esperança. Eu sou o Senhor seu Deus, eu vou lembrar. Por tudo isso não os rejeitarei da fé, para que seja pela graça. O perdão de Deus, ele depende do cumprimento das condições declaradas. É o que diz aqui o texto. Se eles confessarem, se o coração deles se mostrar arrependido, um coração arrependido e quebrantado era a verdadeira circuncisão, agora não mais da carne. Em outras palavras, era uma renovação da aliança, portanto, que incluía fé, aceitação da revelação divina e das ordenanças divinas. Arrependimento e fé são se tornam na luz superior do Evangelho, porque ambos são para a aliança em Cristo Jesus. Tá bom? E assim a gente encerra mais um capítulo e a gente vai animado para mais 2 episódios, terminarmos no capítulo 27, a gente terminar esse livro de Levítico e começar o de Marcos. Tá bom? A gente se vê lá no capítulo 27, no próximo episódio, sem falta. Te encontro lá, um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.